Muito bem, gente, então vamos. O pastor Ebi me pediu eu falar sobre Mateus 18, né, sobre resolução de conflitos, mas eu vou tomar 2 semanas, então coloquei mais detalhe. Vou falar hoje e na próxima semana, porque vou estar em outra igreja, mas daqui a 2 semanas vamos ir terminando sobre esse assunto, sobre Mateus 18, o ensino de Jesus sobre reconciliação. E, gente, o tema, talvez um dos temas mais importantes para qualquer pessoa que lidera ou supervisiona, porque a parte linda, né, de liderar um life group é a comunhão, eu te amo, Glória, né? Mas a parte feia é o conflito, e se lidamos com pessoas, temos que lidar com conflito. E um bom líder, né, life group, bom supervisor, vai ser muito bom essa parte amorosa, de comer churrasco e amar, mas também tem que ser muito bom na área de resolução de conflito e não ter medo do conflito, né? De resolver os problemas. E tem pessoas que realmente evitam liderança porque não querem lidar com o pepino. Porque se você é líder, tem que lidar com o pepino. Então vamos entrar aqui, Mateus 18, o ensino de Jesus sobre reconciliação. Então vamos ler aqui em Mateus capítulo 18, 15 a 16. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vamos continuar, versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Muito bem, então aqui temos, Mateus 18 é tão importante, os passos que Jesus dá hoje, realmente a maioria do tempo que vamos passar hoje e daqui a 2 semanas é o primeiro passo, porque com o primeiro passo dá para resolver 80% das situações. Agora, quando as situações são mais graves, ou a pessoa está muito ferida, então vai para os outros passos, mas como o primeiro passo já dá para resolver 80% dos problemas e dos conflitos. Então vamos focar nesse primeiro passo e também, se tem tempo, vamos falar um pouquinho dos outros. Mas primeira coisa, vamos para o próximo slide, é confronto na igreja. Temos que entender que é para trazer restauração aos relacionamentos, não para trazer punição. Então muitas vezes temos a ideia errada do confronto. Basicamente temos essa ideia errada de, ok, esse cara pisou na bola, eu tenho que confrontar porque ele está errado. Tá, e temos essa mentalidade antiga, ok, o cara ele pisou, vamos punir ele, vamos disciplinar ele tem que aprender. Se ele faz algo errado, pum. Tá? Então, mas isso realmente não é a realidade do que Jesus estava falando. O confronto, quando temos confrontação, temos que entender que é para trazer restauração aos relacionamentos e poder resolver o problema. Mas o mais importante que tudo isso é trazer restauração aos relacionamentos e não para trazer punição. Então temos que ter essa virada de chave, esse entendimento. O propósito da confrontação é isso. É para as duas pessoas se entenderem e não necessariamente decidir quem está certo e quem está errado. Porque quando as pessoas se entendem, aí podem se amar, podem se perdoar. Mas se eu vou por um confronto com a mentalidade, eu vou comprovar que a pessoa está errada. E a pessoa tem que, né? Isso já vamos com uma mentalidade errada, não é mentalidade de restauração. É uma mentalidade de agredir. Então, quando vamos para confrontar uma situação, não é para agredir, é para entender. E eu vou dar uns passos bem específicos como a fazer o que estou dizendo, mas você vai, cara,
Me ajuda a entender. Vamos resolver esse problema, quero entender por que você fez. Então, é uma situação de você que faz o confronto, né? E você vai estar nas duas. Se a coisa funciona bem, você vai ter que confrontar, mas você também vai ser confrontado de vez em quando. Tan, 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 e vamos ver os dois lados da moeda. Tem pessoas que têm uma personalidade que gostam de confrontar. Tem outras pessoas que têm muito medo do confronto. A coisa está errada, eles deixam. Por quê? Porque têm medo de confronto. Mas muitas pessoas, quando são confrontadas, meu Deus, eles não têm ideia como reagir, e é uma bronca. Tá? Então, tudo isso, e vamos ir falando, esses dois lados da moeda. Confrontar e como ser confrontado de maneira correta. Obrigado. Então vamos falar aqui do primeiro passo. Vamos começar. Se o seu irmão pecar contra você. Então estamos começando então do ponto de vista da pessoa que foi ferida, a pessoa que recebeu, né? Alguém fez algo que feriu ela. Se seu irmão pecar contra você, então, a pergunta é: que devo fazer quando me sinto ofendido, injustiçado ou ferido por outra pessoa? Isso aconteceu com vocês alguma vez? Nunca? Cara, nunca não. Você está brincando, eu sei. Todos nós, né? Todos em algum momento sentimos que fomos injustiçados, né? Que fomos ofendidos, feridos. Então a pergunta: que devo fazer quando isso acontece comigo? Vamos ler aqui. Diz: vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Então é interessante que Jesus, ele conhecia a tendência do ser humano. A tendência do ser humano, quando é ofendido, a tendência é não ir e falar com a pessoa. A tendência é falar com todo mundo, menos a pessoa. Então chega Davi e fala uma coisa feia e eu fico... E depois ele chega e eu, Davi. Só que ele não sabe que entre o momento que ele me ofendeu e 3 dias depois, quando eu já falei com a metade da igreja. Essa é a tendência. Agora, qual o problema com isso? Várias coisas. Primeiro, 50% dos casos, a pessoa que fez a ofensa realmente não tinha intenção de fazer a ofensa. Ele falou algo que ele entendia de uma maneira e a outra pessoa que escutou entendeu de outra maneira e ficou ofendida. A pessoa não tem ideia. Outra coisa que ofende, que ele fala uma coisa e a pessoa escutou outra frase. Então acontece muito que eu fico ofendido, mas como eu não fui para esclarecer a situação com Davi, eu já falei a metade da igreja, agora a metade da igreja está magoado contra ele. E ele nem falou o que eu achei que ele falou. Então Jesus sabia isso. Então ele diz, a primeira coisa, se você fica ofendido, é pecado falar com outras pessoas. Isso é chamado de fofoca, é pecado. Você está pecando. Você não pode ir e espalhar. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é ir e falar a sós com ele. Então, se eu fico ofendido, eu vou dar de cara e vou explicar direitinho, mas eu tenho que explicar. Doeu quando você falou. E ele diz, não, Aaron, eu não falei isso. Não, eu falei isso. Eu entendi erradamente. Resolvido o problema. Isso, 50% das vezes, é essa situação, gente. Agora, somos amigos de novo. E ainda todo mundo ama ele. Mas, cara, se nesses 3 dias, antes de
falar com ele, eu já falei para a metade da igreja, agora a metade da igreja está em contra dele. É um veneno, gente, é um veneno. Então, se você é ofendido, Jesus, não Arão, Jesus falou, vai a sós com ele e mostre-lhe o erro. Então tem que ir a sós com ele, e a pessoa que feriu você deve ser a primeira em ouvir do assunto. Se você fala com outra pessoa, o assunto, o perigo, é começar um ciclo de amargura, difamação, calúnia e fofoca. A Bíblia fala muito forte contra os pecados da língua. E, gente, eu só quero dizer que quando pessoas saem da igreja, normalmente não é porque não gostam do pastor, não é que acham a palavra ruim, eles normalmente gostam do pastor, gostam da palavra, música, mas tiveram um conflito com alguém na igreja, não resolveram um conflito, como estão magoados, nunca mais querem ver a face dessa pessoa. Tá? Então, por isso, Jesus é muito claro no ensino de resolução de conflito. Porque se conseguimos ser bom em resolver conflitos, então o pessoal vai ficar no seu life group, vai ficar na igreja, vamos juntos crescermos. Amém? Vamos continuar aqui. Ok. Agora, número 2, é importante, vamos começar a entrar em detalhes aqui, mas quando vamos e falamos para essa pessoa, fazemos um confronto, é muito importante ser transparente e falar dos meus sentimentos, como eu senti, mas é importante também falar a verdade em amor e não comunicar de forma carnal. Então não adianta, eu quero resolver com Davi, eu fiquei ferido, talvez seja certo, ou talvez seja a minha imaginação, mas eu vou para ele para confrontar, só que não posso ir confrontar na minha carne. Porque talvez nem foi uma ferida que ele queria fazer. Talvez ele falou algo, eu entendi outra coisa. Então, quando eu vou para confrontar, eu tenho que ser transparente como eu sinto, mas tem que ser em amor. Se uso as ferramentas da carne, que vou ir bem detalhadamente como é que comunicamos segundo a carne, mas se eu chego gritando para ele, dizendo, basta! Você acha que ele vai aceitar o confronto? Não, cara, ele não vai gostar desse confronto, eu não vou resolver nada, eu só estou piorando nosso relacionamento. Então, um confronto bíblico cristão deve ser transparente, mas devemos falar a verdade em amor e não comunicar de forma carnal. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 4, 16, diz, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor. Tá? Então, falar a verdade é legal, mas a verdade muitas vezes não atinge e faz o bem se não é acompanhado do espírito do amor. Gente, tem pessoas que usam a Bíblia com raiva, falando para as pessoas. Estão falando uma verdade, só que essa verdade não é acompanhada por espírito de amor. Tá? Então a pessoa não pode receber a verdade, porque essa verdade não está sendo apresentada de forma que vai ajudar, está sendo apresentada de uma forma que vai destruir aquela pessoa. Mas eu sei que ninguém aqui é assim. Então, muito importante, falando a verdade com espírito de amor, crescamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então, o crescimento que temos como corpo, como igreja, como life group, como setor, é baseado na verdade da palavra de Deus, mas apresentado por meio do amor, do espírito do amor. Então, quando aprendemos a obedecer a palavra e nos amar, temos conflito. Que traz o conflito? O
conflito traz separação e divisão. Mas se temos espírito amor, com o espírito amor aprendemos a resolver as situações, a resolver o conflito, e em vez de ter separação, então o espírito de amor, uma vez que resolvemos o conflito, traz maior amor e crescimento no corpo de Cristo. Amém? Ok. Então, falar a verdade, próximo slide, em amor é a maneira que crescemos como corpo de Cristo. Precisamos ser muito transparentes, mas a transparência deve ser acompanhada de muito amor e humildade. Digam amor e humildade. Então, eu preciso ser transparente. Transparência é um princípio bíblico, um princípio, é um valor da Paz Church. Temos que ser transparentes. Só que essa transparência não tem que ir com ira, não tem que ir com soberbia. Eu sei melhor que você. Não, tem que ir com amor e humildade para realmente que Deus possa usar. Então agora eu vou começar com o exemplo bíblico de como confrontar usando amor e transparência. Depois vou entrar para como o pessoal faz de forma carnal, que ninguém aqui faz, aleluia. Mas exemplo de como confrontar biblicamente usando o amor e transparência. Vamos para o próximo slide. Eu estou orando que ninguém tem fome aqui, ninguém está com fome. Olha! Então usamos para um confronto bíblico, gostamos de usar a analogia de um sanduíche. Algum de vocês já está sentindo aí a dor na barriga de fome? Então, qual a ideia? Confronto bíblico da maneira que fazemos aqui na Paz Church é elogio, o assunto e elogio. Então, o pão representa elogio e a carne do meio representa, então, o assunto que vamos falar. Ok? Agora, vamos para o próximo slide. Quando eu vou falar com alguém, eu tenho que começar com um elogio sincero. Não estou inventando nem falando algo. Não, tem que ser sincero. Toda pessoa tem coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida e tem elementos que podemos admirar. Se eu olho para alguém e não tem nada que eu possa admirar, é o problema meu. Significa que eu tenho soberba, eu não tenho fé, eu não tenho o coração de Jesus. Toda pessoa tem coisas que podemos admirar que são maravilhosas. Ok? Então, quando vamos primeiro com o confronto, vamos com um elogio sincero. E qual é a situação? Estamos indo e deixando aquela pessoa saber que, olha, estamos no mesmo time. Eu não estou vindo aqui para brigar contigo. Eu estou vindo aqui porque estamos no mesmo time. Eu te amo, você é uma pessoa tão importante. E não é eu contra você ou você contra mim. Não, estamos no mesmo time e juntos, agora, vamos resolver essa situação que realmente me deixou muito incômodo, mas estamos juntos, vamos trabalhar juntos. Então, por isso temos o elogio sincero para estabelecer que estamos juntos, trabalhando para resolver o problema. Então, muito importante, porque quando o confronto é errado, basicamente assim, depois vou entrar em detalhe, mas damos a impressão que a pessoa é o problema. Agora, se eu falo para a pessoa e dou a impressão que ela é o problema, não vamos resolver nenhuma situação, porque ela vai começar a se defender e dizer, eu não sou o problema, você é o problema. E aí a coisa... e isso não aconteceu com ninguém aqui, graças a Deus. Mas se eu posso dar um elogio sincero, falar com essa pessoa para essa pessoa saber que ela não é o problema, nós estamos no time juntos e juntos vamos resolver o assunto. Agora, depois vamos para o assunto. Então, começamos a falar do assunto, nenhum confronto. Vamos tratar o assunto juntos. A pessoa não é o problema. E juntos podemos trabalhar em amor e compreensão para resolver. Então, o tom de voz, a escolha da palavra, e vamos entrar bem detalhadamente,
que se possa num horário. Gente, as palavras que você usa quando confronta, o tom de voz, expressão corporal e facial e atitude são muito, muito importantes. Por quê? Porque você pode ter um sorriso e dizer uma palavra errada e a coisa explode. Ou você pode dizer uma palavra errada, mas ter uma careta e aí a coisa explode. Então, tudo é muito importante de quando temos o confronto de manter a atitude de Cristo. E só vou dizer isso. Se você ficou tão ferido que você não pode controlar seus sentimentos, pelo amor de Deus, não faça confronto, procure ajuda. Parte do problema, gente, quando tentamos resolver uma situação, é que não temos controle dos sentimentos. Aí sai o velho homem atacando, né? Você vê o homem que crucificamos e aí, pelo batismo, ficou no túmulo, de repente sai do túmulo. Então, muito importante poder realmente ter o coração de Jesus, controlar nossas emoções e poder demonstrar e falar do assunto sem ira. Agora, então, terminamos, próximo slide. Depois de falar do assunto, terminamos de falar do assunto demonstrando muita admiração pela pessoa e tendo muita gratidão que nos escutou e ajudou a resolver o problema. Então, esse sanduíche, elogio, para que a pessoa saiba que estamos no mesmo time, estamos juntos e juntos podemos resolver o problema. Depois falamos todo o assunto do problema. A pessoa escuta, vou entrar depois. Esse é outro lado da moeda, como reagir quando você é confrontado, que é muito importante. Resolvem e depois você termina com muito amor, admiração. Eu sei que eu já estou casado há 24 anos. E eu não sei se já aconteceu com vocês, que de vez em quando, né, tivemos um momento tenso com minha esposa. Tenso, e ficamos falando. E ficamos falando, né? Quando eu era jovem, demorávamos muito. Agora, graças a Deus, não demoramos muito. Mas quando primeiro casamos, às vezes ficamos 2, 3, 4, 5 horas falando. Mas quando terminávamos de falar e resolvíamos a situação, entrava, meu coração sentia assim, quente, cheio de amor. Depois dessas conversações tensas, quando resolvíamos, saía toda a pressão. Eu te amo também. E nosso amor crescia. Então, esse é o tipo de coisa que tem que acontecer com confronto. Confronto não é para magoar a pessoa, não é para punir a pessoa, é para se entenderem, resolver juntos. E quando isso acontece, esse sentimento de amor é uma bênção, é maravilhoso. Então, isso é relacionamento saudável. Relacionamento saudável não é falta de problema. Saudável é que o pessoal aprende como resolver o problema e continuar se amando e crescendo em amor. Ok, então vou entrar um pouquinho mais de detalhe aqui. Terminologia e vocabulário é muito importante quando estamos fazendo um confronto. Número 1, nunca podemos identificar a pessoa como o problema. Aqui eu coloquei frases que você nunca pode usar. Eu usei algumas, mas aprendi a nunca usar. Nem com minha esposa, nem com meus filhos, nem com meus discípulos. Por exemplo, você sempre está atrasado. Gente, nunca jogue sempre quando você está falando para alguém. Você sempre aqui. Não é sempre, é de vez em quando. Talvez aconteceu algumas vezes, mas sempre você já está atingindo o caráter da pessoa. Você é um preguiçoso. Isso já é rotulação que vamos falar um pouquinho mais disso depois, mas você está dizendo que o caráter, a personalidade preguiçosa, você está atingindo o coração e a autoestima da pessoa. Não te aguento mais, você já está dizendo
que é o problema da pessoa. É você o problema. Você é burro. Nunca mais vou acreditar em ti. Então, esse tipo de frase, quando é usado, é para atingir a pessoa, para ferir a pessoa. Esse tipo de frase nunca traz a justiça de Deus. Nunca traz o fluir do Espírito. Nunca traz o amor de Deus. Então, esse tipo de comunicação, com a ajuda de Deus, nunca deveria sair das nossas bocas. Amém? Aleluia. Esses lares que são pedacinhos do céu, aprenderam esse segredo. Não é que são perfeitos, não é que não tem problemas, mas quando comunicam, eles aprenderam, com a ajuda do Espírito Santo, a banir, deixar fora, nunca usar esse tipo de comunicação. Então, essa é a primeira coisa. Número 2. Quando eu estou confrontando a pessoa, é importante falar dos meus sentimentos e não denegrir a pessoa. Então, em vez de dizer, você sempre está atrasado, você já está denegrindo, você fala de como você sentiu. Cara, quando você chegou atrasado, eu me senti decepcionado. Eu não falei, você sempre atrasa, você... Não, eu falei, cara, quando isso aconteceu, eu me senti assim. Ok? Então, agora você está demonstrando seus sentimentos e falando do problema, mas não está denigrindo a pessoa, não está acusando a pessoa, não está atacando a pessoa. Então, muito importante, eu tive que aprender isso. 24 anos casados, e 24 anos aprendendo como comunicar com minha esposa. Amém? Eu posso dizer, eu e minha esposa nós amamos mais hoje que qualquer outro momento. E não era porque ela teve que aprender a comunicar, eu tive que aprender a comunicar. Eu tive que aprender a amar ela, eu tive que aprender a controlar minha língua. Outro exemplo, quando você não me chamou para dizer que não ia estar para dar a palavra no Life Group, eu me senti sem apoio. Então você está falando do problema, mas em vez de agredir a pessoa, você está falando como você se sentiu. Dá para entender? Em vez de dizer, cara, você não chamou, não chegou, foi um desastre, olha o que você fez. Não, isso é agredir a pessoa. Não. Falamos da situação e falamos como eu me senti, tá? Em vez de atacar a pessoa. Vamos ver o que mais. Quando você não foi para o Expresso 2, fiquei confuso. Está vendo? Estou falando da situação e como eu senti, mas não estou atacando a pessoa. Esse é o número 2. Então, primeiro, nunca podemos identificar a pessoa como problema. O problema não é a pessoa, é a situação. Número 2, é importante falar dos meus sentimentos e não denegrir a pessoa. E uma vez que você expressa os sentimentos, que falou do problema, expressa seus sentimentos, agora é tempo de fazer perguntas. Me ajude a entender o que aconteceu. Cara, você não chegou, você ia dar a palavra no Life Group, mas me ajuda a entender o que aconteceu. Quando fazemos isso, não estamos atacando a pessoa, estamos tentando escutar o que aconteceu. Talvez teve um acidente. Talvez roubaram um celular, não podia ligar. Talvez, quem sabe, a esposa. Então, por isso é tão importante fazer perguntas. Me ajuda a entender o que aconteceu. Quero ouvir seu coração. Poderia me explicar? Pastor Eiby faz isso comigo de vez em quando. Eu lembro que eu estava fazendo assistência de culto, né? Era um domingo pela noite. E o assistente de culto tem mais ou menos 5 ou 6 minutos máximo, né? E esse domingo, eu
acabamos de começar Pesquisa em Ação, Metro, né? Então eu trouxe fotos e trouxe isso, e eu me apaixonei. Ai, uau, estamos fazendo esse evangelismo lá em Heliópolis, e olha que precisava. Aí, em vez de tomar 5 ou 6 minutos, tomei 15. Pastor Eibe estava lá atrás, ele nem sabia. Só que ele saiu, que ele soube que ele começou a pregar 10 minutos depois do que tinha que pregar. Depois do culto recebeu uma chamada. Meu filho, eu atrasei 10 minutos, não deu para pregar. Pode me falar o que aconteceu? Pode me explicar seu coração? Me perdoe, pastor Eibe, eu fiquei muito... Eu estava voando, falando, e nem pensei na hora, não vai acontecer de novo. Ok, meu filho, é assim como ele fala para mim. Ele fez um confronto, mas não me machucou, não me feriu, não me denigrou. E ajustamos. E eu não passei o horário, os outros cultos, foi bem legal. Amém? Agora, se ele não entendesse as ferramentas de comunicação, ele ia me agredir, que ele nunca fez, né? O que acontece quando não conhecemos as ferramentas, agredimos as pessoas. Tem maneira de fazer e resolver e continuar. Te amo. Somos Paz Church. Temos que ser muito bons nisso. Amém? Estou fazendo perguntas. Eu sei que você é uma pessoa de integridade, me ajude a entender. Então isso é muito comum, pastor Eibe ensina isso muito. Em vez de dizer, você é tal, você fala algo muito negativo. Não, você fala, não, eu sei que você é um cara legal, que você é um cara de integridade. Me ajuda a entender o que aconteceu aqui, né? Então essa maneira de comunicar é muito saudável e dá para resolver conflitos. Você nunca falhou antes, imagino que algo aconteceu. Poderia me dizer, por favor? Então, essa maneira podemos ir atrás de forma muito legal, que a pessoa não fica ferida e podemos ir resolvendo. Amém? Então, e depois de falar sobre o assunto com muito amor e humildade, a conversação termina com uma afirmação de amor, admiração genuína e muita gratidão por trabalhar juntos para resolver o problema e crescer em amor e comunhão. Isso eu já vi muito aqui na Paz Church. Não sempre acontece, não sempre, mas já vi muito. E isso é o que Deus quer. Muito bem, agora, vou entrar só um pouquinho aqui. Vou deixar daqui a 2 semanas, vou entrar bem detalhadamente. Vamos para o próximo slide. Açougueiro. Acabamos de ver como é lidar com o conflito de maneira correta. Agora vamos falar sobre como que açougueiro lida. E não vai dar tempo, mas vou entrar bem detalhadamente nas ferramentas do diabo para ferir, para trazer divisão. Vou dar só uma geral. Próximo slide. Que usa o açougueiro? Acusação e desprezo. Atacar e desvalorizar a pessoa, em vez de lidar com o problema. Pode começar com rotulação e depois fica aumentando. Ferramentas muito nocivas incluem rotular, zombar, ironizar, menosprezar, desacreditar, desautorizar, duvidar da capacidade da pessoa ou ofender. Então, gente, não temos tempo, mas daqui a 2 semanas vou continuar e vou entrar em detalhe cada uma dessas coisas, explicar o que significa rotular, o que significa zombar. Vou entrar em detalhe com exemplo de que significa isso e como são ferramentas do diabo
Porque eu usava ferramentas assim, eu nem sabia que eram, até que comecei a estudar e psicólogos começaram a me ajudar a entender o que eu estava fazendo. Eu fazia como padrão sem pensar. Pastor Aaron, você foi para o psicólogo? Sim. Eu estava um pouquinho doidinho. E me ajudaram muito minha comunicação. Amém? E todos necessitamos entender as ferramentas do amor, da graça, como fazer resolução de conflito da maneira da Bíblia e também as ferramentas, identificar qual talvez ferramenta temos na nossa vida que eu nem sabia que tinha, que uso e que fere as pessoas. Amém? Então daqui a 2 semanas vamos continuar, gente. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, ter um momento de oração. Obrigado, Senhor. Te amamos. Obrigado, Senhor, que cada líder aqui, cada supervisor está crescendo de maneira tão poderosa em como lidar com conflito, como lidar com situações difíceis, de uma maneira cheia de graça, cheia de amor, cheia do Espírito Santo, para que possamos falar a verdade em espírito de amor, para que teu corpo, nossa igreja, possa continuar crescendo, afirmados em ti. No nome de Jesus. Amém.